Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas no livro de Neemias, para que quando eu solicitar a leitura de algum texto, vocês já estejam apostos. Meus irmãos, nós estamos ministrando as Escrituras com o objetivo de pregarmos sermões de Gênesis a Apocalipse. Então, o último sermão foi no livro de Esdras. Então, hoje nós adentramos aqui ao livro de Neemias. Um livro que fala da reconstrução dos muros de uma cidade. Mas, embora alguns tenham sido chamados aqui para a área da construção, nós temos aqui pedreiros, nós temos aqui arquiteta, nós temos aqui pessoas que têm um chamado para a construção civil, mas com certeza não é da construção dos muros que devemos ocupar a nossa mente quando fazemos a leitura desse livro, mas da reconstrução de famílias. Pessoas são mais importantes que tijolos. Pessoas são mais importantes que coisas. Nós precisamos cuidar muito bem das pessoas que fazem parte da nossa família. Esse texto, tão simples e tão conhecido, revela para nós a crise que havia em Jerusalém. Todos vocês sabem que os dias da nossa história eram os dias do retorno do cativeiro. 70 anos o povo havia passado no cativeiro da Babilônia, e o país que já havia sido destruído se encontrava em ruínas, escombros para tudo quanto é lado. Então a crise era visível, muros caídos, portas queimadas, e um povo com medo e muito desanimado. Mas, irmãos, Deus escolheu reverter aquela condição, e para que assim o fizesse, Deus não fez uso de milagres sobrenaturais, mas por meio de um povo disposto a trabalhar, especialmente famílias que se levantaram para construir. Quem diria que não se trata aqui de um milagre? Com certeza, milagres naturais, milagres por intermédio da família. E quando nós, então, buscamos fazer a aplicação desse texto e desse livro
para as nossas vidas, é mais do que evidente que nós temos vivido dias de ruínas familiares. Até mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus, o povo do Senhor, o povo da aliança, muros estão caídos, portas foram queimadas, e é um povo desanimado da comunhão, desanimado da oração, desanimado da fidelidade, um povo que tem perdido os valores ensinados pela palavra de Deus. E como em Jerusalém, nos dias de Neemias, Deus deseja reconstruir a cidade, Deus deseja reconstruir esta sociedade corrupta na qual nós estamos inseridos. Deus deseja reconstruir a sua igreja, e Deus há de fazer isso por meio das famílias. Neemias nos mostra a restauração de um povo, começando com famílias que se levantaram, famílias que se uniram, famílias que juntas lutaram por um mesmo propósito. É claro, meus irmãos, que famílias assim vão oferecer a nós uma sociedade melhor. Famílias assim vão oferecer a nós lares mais bem ajustados. E principalmente famílias assim vão fornecer a nós uma igreja verdadeiramente de Cristo. Nós temos ensino precioso, e o primeiro deles, a mensagem de Neemias, é uma mensagem que desafia as famílias para que respondam ao chamado de Deus. A minha família, a sua família, está sendo desafiada a responder ao chamado de Deus. Olha o capítulo 2, o versículo 17. Vamos ler esse versículo comigo, desse texto que foi base da nossa leitura. Vamos juntos o versículo 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Neemias, recém-chegado a Jerusalém, ele faz uma análise da cidade à noite. E após fazer essa análise, ele convoca o povo. Meus irmãos, ele não os acusa, ele não os culpa, ele os convida a enxergarem a realidade na qual estavam inseridos e a oferecer uma resposta. Então, todas as vezes que nós reunimos para tratar da família, nós não estamos na chamada caça às bruxas. Então, nós não queremos acusar, nem culpar, mas nós precisamos, irmãos, enxergar as coisas como elas são. E ele apresenta um diagnóstico honesto. E muita família está em ruína, porque não tem coragem, não tem humildade para aceitar um diagnóstico honesto. Ele fala de ruínas, ele fala de miséria e ele fala de opróbrio. Meus irmãos, a palavra miséria aqui é muito mais do que questões financeiras. Envolve sofrimento, envolve vergonha, envolve um senso que a pessoa tem de inutilidade. Miséria aqui é uma condição física, mas é também uma condição emocional e principalmente uma condição espiritual. É uma situação deplorável, é uma situação lamentável. Que Deus tenha misericórdia se essa miséria alcançou a nossa casa, a nossa família. Outra palavra pesada, opróbrio. A palavra opróbrio é zombaria pública.
Significa, meus irmãos, que eles eram alvo da chacota dos seus inimigos. Abusavam deles. Uma prova disso, o próprio livro conta para nós. A afronta que os inimigos fizeram a Neemias e aos demais judeus. Está no capítulo 4, no versículo 2. Vamos ler comigo? Vamos ler juntos? Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, os inimigos vão falar, vamos lá, que fazem estes fracos judeus, permite-se-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Meus irmãos, poderia Neemias, recém-chegado à cidade, ter ficado enfurecido. Poderia ele ter ficado muito bravo. Poderia ele ter feito muitas queixas e reclamado muito com o povo. Porque nada fizeram para resolver o problema. Não foi ele que descobriu o problema já estava ali há anos. Mas ele não se detém na queixa. Ele convoca o povo à ação. Reedifiquemos. Meus irmãos, ele não convida apenas para a construção física. Às vezes a tradução da nossa língua é pobre. Então, reedificar é construir. A palavra aqui é a palavra baná. É muito mais do que levantar uma parede. É muito mais do que assentar tijolos. É mais do que construção física. É um ato de redenção. Um ato de redenção para todo o povo. É como se Neemias estivesse dizendo assim: nós construiremos e não vamos mais ser motivo de riso de ninguém. Tem família que virou uma piada. Tem família que é motivo de riso. Tem família que é motivo de chacota. E não fazem nada. Mas o povo, naquele dia, naquele instante, eles ouvem essa palavra, baná. E o povo então responde, o povo reage com fé. Eles dizem, levantemos e reedifiquemos. Vamos tirar essa vergonha de cima de nós. Meus irmãos, nós precisamos ser firmes assim acerca da nossa família. Nós precisamos clamar como o povo naquele instante. Vamos tirar essa vergonha de cima da nossa família. Vamos deixar de ser o motivo da zombaria, do riso das pessoas, dos vizinhos, dos parentes. E o que acontece, irmãos? Uma grande onda de avivamento atinge a nação naquele momento. Mas o avivamento nascido de um coração tocado pela visão espiritual de apenas um homem, de apenas Neemias. Presta atenção. Reconstruir os muros era também recuperar a dignidade espiritual do povo diante daquelas nações que o cercavam. Aquelas nações que outrora do passado eram submissas a Davi e a Salomão. Mas aquelas nações que agora são um problema para os judeus. São motivo de medo, de terror para os judeus. Diante dessas questões, nós precisamos fazer questionamentos. Nós precisamos fazer aplicações para as nossas próprias famílias. Este é um livro histórico, mas nós não podemos tratá-lo apenas como uma história do povo judeu. É uma história do povo judeu, mas é uma história para a minha vida. É uma história para a minha família. É a história do povo de Deus do passado para o povo de Deus do presente. Então eu me pergunto diante desse texto, o que eu estou disposto a fazer para reconstruir a minha casa? O que eu estou disposto a fazer para reconstruir a minha família? O que eu estou disposto a fazer para reconstruir a minha vida com Deus? Ou você tem ousadia de dizer que a sua família é tão boa que não precisa de mais nada?
que a sua vida com Deus é tão perfeita, tão intacta, que não precisa de mais coisa alguma. Alguns personagens da Bíblia, eles tiveram experiências magníficas, e eles trazem ensinamentos preciosos para nós. Um deles foi Josué, aquele líder que teve que se encher de coragem para assumir a posição que pertencia a Moisés, grande homem de Deus, o pai do profetismo, o grande legislador de Israel, aquele com o qual Deus falava face a face. E Josué, ele aprendeu o caminho, ele sabia o que fazer, ele disse, e nós ecoamos até hoje, vamos ecoar junto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu. Mas nós temos servido ao Senhor? Ou nós temos apenas ouvido esse eco e não temos feito a nossa voz se harmonizar com esse eco do nosso irmão do passado? Não tem como ter uma família cristã abençoada se eu não sirvo ao Senhor. De fato, meu irmão, minha irmã, você tem coragem essa noite de emitir a sua voz junto com o eco de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você de fato tem servido ao Senhor? Servir ao Senhor é algo muito grande. Há algumas pistas daqueles que servem o Senhor. A pista do compromisso com a leitura da palavra. Se você abandonou a leitura da palavra, se você lê a palavra vez por outra, não, você está equivocado, você não está servindo o Senhor. O serviço do Senhor exige oração, mas não é oração quando o leão ruge, é oração antes, como Daniel, é o costume da oração. Se você não tem orado regularmente, orando sem cessar, conforme o ensino da palavra, não, você não está servindo o Senhor. É preciso que nós estejamos em comunhão, como estamos essa noite, e todas as vezes que a igreja se reunir para o culto. É a Bíblia quem diz isso, irmãos. Que nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Será que é seu costume não congregar? Porque se é seu costume não congregar, como você tem coragem de fazer a sua voz ecoar com a voz do passado, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? O livro dos Hebreus também nos fala de outro homem que sabia o que fazer. Foi Noé. Lá no capítulo 11 de Hebreus nos é dito que Noé, pela fé, construiu uma arca para salvar a sua família. Então, meus irmãos, Josué e Noé, em suas épocas, eles estavam conscientes das ruínas das famílias que os cercavam e de que eles precisavam fazer alguma coisa. Você está consciente das ruínas das famílias que cercam a sua família? Ou você está se iludindo, acreditando que todas as famílias estão muito bem, que todas as famílias estão prosperando e que nenhuma delas tem dificuldade de coisa alguma? Eles sabiam o que fazer: servir o Senhor e construir uma arca. Jesus é a nossa arca. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos muito mais que vencedores, e coisa alguma poderá contra a nossa família. Amém? Amém, amém, irmãos. Nós precisamos estar conscientes das ruínas que precisam ser restauradas em nossa casa. Não há lar tão perfeito que não precise do Senhor. Não há lar tão destruído que o Senhor não possa restaurá-lo. Deus tem chamado a mim, Deus tem chamado a você, com a mesma proposta de Neemias: levantemos e edifiquemos a nossa casa, levantemos e edifiquemos a nossa vida com Deus. Será, meus irmãos, que a nossa família ainda ouve a voz de Deus? Ou a nossa família era como aquelas famílias, estavam acostumados com os escombros, estavam acostumados com as ruínas. Eles estavam acostumados. Neemias ficou muito assustado com aquela visão.
E então ele convoca o povo para que eles tivessem uma atitude. Neemias é um tipo de Cristo. Neemias nos aponta para Jesus. Neemias deixou o conforto do palácio. Ele tinha boa posição no palácio. E Neemias resolveu entrar no meio das ruínas para reconstruir aquilo que fora destruído. Jesus fez o mesmo. Jesus deixou a sua glória dos céus. Jesus veio à terra. Jesus reconstruiu o acesso entre eu e Deus, você e Deus. Acesso que estava rompido por causa do pecado. Então, meus irmãos, assim como Neemias disse, vamos edificar e restaurar os muros de Jerusalém, Jesus também nos convida, segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus nos convida a restaurar as nossas vidas e as nossas famílias, mas não para nós mesmos. Restaurar as nossas vidas e as nossas famílias para o seu reino santo. Nunca se esqueça da máxima que diz que Deus capacita os que chama, e isso ele começa dentro de casa. Então Deus capacita os que chama, e isso ele começa dentro de casa. A reconstrução começa com uma decisão. Então Deus está chamando a mim e a você para algo novo. O que nós vamos fazer com este chamado? O que você e sua família farão diante das ruínas que o pecado e o tempo têm causado na sua família? O que você está disposto a fazer diante das portas queimadas, da vergonha, que ao longo do tempo a sua vida cristã tem se transformado? Porque muitos irmãos e irmãs há que de longe são sombra daquilo que um dia foram. E alguns ainda se orgulham e dizem assim, se você me visse lá no passado, como eu fui crente. Meus irmãos, isso é motivo de vergonha, isso é motivo de tristeza. Nós não podemos cruzar os braços, nós precisamos fazer como o povo fez, nós precisamos nos levantar e edificar, e nós vamos começar isso reconhecendo a nossa realidade. Então reconheça a sua realidade nesse instante, primeiro da sua casa. Como vai a sua casa? Quem é você dentro de sua casa? E depois a casa de Deus. Quem tem sido você aqui neste lugar? Você tem sido mais um que entra e sai? Ou você é o adorador que Deus tem chamado para adorá-lo em espírito e em verdade? Neemias é muito rico. E ele também nos ensina que famílias que trabalham juntas pela obra do Senhor são famílias que conseguem alcançar o seu propósito. Então as famílias precisam trabalhar juntas. Abra o capítulo 3 de Neemias. Faz o favor, dá uma olhada. Olha o versículo 1, 2, 3, 4. Dá uma olhada no capítulo 3 de Neemias. Olha aí. Neemias 3 é um daqueles muitos textos da Bíblia que talvez você já tenha pulado. É um daqueles textos da Bíblia que os crentes pulam. Sabe por quê? A leitura é muito complexa. Muitos nomes difíceis, associados a lugares que nós não entendemos muito bem. Eu não vou ler aqui o capítulo 3 para vocês, mas eu gostaria de convidar vocês a hoje ainda chegar em casa e fazer uma leitura desse capítulo para que vocês possam entendê-lo melhor. Mas eu digo a vocês uma coisa, todos aqueles que leram esse capítulo, eles descobriram algo, eles descobriram um padrão. Há um padrão aqui nesse capítulo, há uma expressão que se repete aqui, nesta porção de Neemias. E quando vocês fizerem a leitura em casa, vocês vão achar o padrão. Presta atenção, repararam, reparou, defronte de sua casa. O que significa isso, gente? Cada um consertou o pedaço que estava arruinado em frente à sua própria casa. Neemias capítulo 3 é um panorama extraordinário.
cada versículo mostra famílias e grupos sociais assumindo seções, assumindo partes daquele muro. Sacerdotes, ourives, comerciantes, governantes e até filhas. Então, cuidado aí. Nesses dias de hoje, os mimizentos aproveitam a oportunidade para poder se queixar das Escrituras. Não tem nada de misógino aqui. Não tem desprezo a algumas mulheres. Está sendo citado até as filhas. Porque até nos dias de hoje, não é muito comum serviço braçal, como serviço de pedreiro e servente de pedreiro, não é muito comum mulheres profissionais nessas áreas. Nós sabemos que já existem mulheres profissionais, capazes com certeza, mas não é muito comum. Procuremos aqui em nossa cidade, quantas mulheres pedreiras, quantas mulheres serventes de pedreiro. E as mulheres da nossa cidade, da nossa região, são mulheres acostumadas com trabalho pesado, acostumadas com o trabalho da lavoura, o trabalho do campo, que não é para qualquer um. Então aqui, até as filhas, meus irmãos, significa aqui que todos estavam cooperando. Então, repetidamente se diz que eles construíram diante da sua casa. Ou seja, a reconstrução começa pelo próprio lar. A restauração começa de dentro para fora. A responsabilidade tem que ser visível, ela não é terceirizável, não pode ser passada para outra. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Cada pessoa tem que cumprir o seu papel, dentro da sua casa, dentro da sociedade e dentro da sua igreja. Então, meus irmãos, é urgente começar a edificação espiritual no lugar onde nós moramos, no lugar onde nós adoramos, com aqueles que nós convivemos diariamente. Cada família fez a sua parte e todas juntas, Bruna, edificaram os muros da cidade. Isso revela que ninguém é pequeno demais para colaborar na sua casa, na sua família. Isso significa que ninguém é pequeno demais para colaborar na casa de Deus, a família da fé. O que nós precisamos, irmãos, é estarmos apropriados das Escrituras. Em Provérbios, no capítulo 24, diz: com sabedoria edifica-se a casa. E a sabedoria consiste em quê, meus irmãos? Em que cada um cumpra o seu papel. Você está cumprindo o seu papel na sua casa? Você, marido, está cumprindo o seu papel? Nós, maridos, estamos cumprindo o nosso papel? Você, esposa, está cumprindo o seu papel? Você, filho, filha, está cumprindo o seu papel? Paulo, ele falou isso quando escreveu aos Efésios. Ele disse que o corpo edifica-se à medida que cada parte do corpo coopera. De uma forma mais clara, Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, da primeira carta, ele disse que o corpo não é um só membro, mas muitos. E todos são necessários: mão, pé, ouvido, olho. Nenhuma parte pode dizer: não preciso de vocês. Então, meus irmãos, nós precisamos trabalhar em união. O que a sua família tem construído em conjunto? O que a sua família tem construído em unidade? Há, porventura, um altar doméstico na sua casa? Eu não falo de um altar para você colocar uma imagem, não. Eu falo de um local na sua casa para você se dedicar à oração com a sua família, para você se dedicar à leitura das Escrituras com a sua família, um lugar para você adorar a Deus com a sua família. Na igreja que você está servindo em conjunto, em unidade, ou está servindo sozinho? Nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque muitos no lar estão vivendo isolados, não se misturam mais com a família. E muitos dentro da igreja estão vivendo isolados, não se misturam com os demais irmãos. O livro de Neemias nos faz pensar sobre isso. Sabe por quê? Cristo
não chama indivíduos. Cristo chama famílias inteiras para servir ao seu reino. Cristo chamou um para ser apóstolo? Não. Ele chamou 12 para serem apóstolos. Cristo teve apenas um discípulo, dona Marília? Não. Ele teve inumeráveis discípulos. Cristo mandou que fosse de um em cada casa? Não. Ele mandou que fosse de 2 em 2 em cada casa. Então, meus irmãos, como em Neemias 3, cada um de nós tem um trecho do muro para ser consertado. E o Novo Testamento fala que cada um de nós temos um dom, temos um talento que foi concedido por Cristo. E mais ainda, meus irmãos, o Novo Testamento, ele diz que Jesus é o construtor, Jesus é a pedra angular. E o mais extraordinário, Silane, ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou com o Pai. Ele trabalhou com o Espírito Santo. Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Grande pregador, chamado de o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E é claro que vocês ouviram falar desse homem de Deus do passado. Ele disse que famílias que oram juntas constroem muros que o inimigo não consegue atravessar. O inimigo tem atravessado os muros da sua família, da sua casa, da minha casa, se nós deixarmos de orar juntos, se nós deixarmos de orar como família. Então, meus irmãos, qual área do muro Deus está chamando você para trabalhar na sua casa? Qual área do muro Deus está chamando você para trabalhar na sua igreja? Talvez o tempo seja de restauração da oração na família. Talvez o tempo seja de apoiar mais a igreja, ter mais disposição, ter mais tempo para a casa do Senhor, e também de apoiar a Deus com os talentos que Deus deu a você. Se você é um cristão, você recebeu talentos, e se você não usa na casa de Deus, você está em pecado. Meus irmãos, eu não tenho que fazer nada sozinho. Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que fazer tudo na igreja, não. Você não precisa fazer todas as coisas da igreja, mas você tem que fazer a sua parte. A Tânia tem que fazer a parte dela, não tem que fazer tudo, não. O Cleito não tem que fazer tudo, a Estefânia, mas a sua parte você tem que fazer. E para nós encerrarmos aqui, meus irmãos, esse livro de Neemias, ele nos ensina que as famílias devem defender os valores espirituais. As famílias devem defender os valores espirituais. Abre o capítulo 4. Será o último texto que vocês vão ler comigo. Os versículos 13 e 14. Capítulo 4, os versículos 13 e 14. Vamos ler juntos. Então pus o povo por famílias e abertos por detrás do muro, e as suas lanças e os seus arcos, inspecionei, dispus-me aos magistrados e ao resto do povo, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Meus irmãos, diante das ameaças dos inimigos, quem eram eles? Sambalate, Tobias e mais um grupo de gente que não tinha o temor de Deus. Neemias adotou uma tática surpreendente. Ele organizou os defensores por famílias. Isso mostra para nós, irmãos, que Neemias confiava na capacidade das famílias de proteger aquilo que eles estavam construindo. Mais do que guerreiros treinados, Neemias queria corações dispostos a lutar por amor, a lutar por fé. Então, Neemias exorta com paixão: lembrai-vos do Senhor. Ou seja, não lutem apenas por medo, não lutem apenas pela sobrevivência, mas lutem pela causa do Senhor, o Senhor a quem vocês servem. Neemias entendia: proteger os muros é proteger as futuras gerações.
Paulo falou acerca disso quando escreveu aos Efésios. Paulo deixou bem claro que a luta não era carnal. A armadura de Deus é para a batalha espiritual. O apóstolo Pedro, em sua epístola, ele disse que o diabo está buscando famílias desprotegidas. Será que a sua família está desprotegida essa noite? Será que a minha família está desprotegida? Ele busca famílias desprotegidas para que, como leão, ele possa despedaçá-las, ele possa devorá-las, ele possa destruí-las. Então, quero proteger a minha família. Eu preciso olhar para a palavra de Deus. E, meus irmãos, olhar para a palavra de Deus nos convida a uma disposição que vai com aqueles da nossa família que são os mais inocentes, as nossas crianças. Todos vocês conhecem Provérbios 22, 6. Ensina a criança... Mais uma vez. Ensina a criança no caminho em que deve andar... Quando for velho, não se desviará dele. Ensinar o caminho é construir muralhas eternas. O que eu tenho feito para proteger espiritualmente a minha família? O que você tem feito, Lili, para proteger espiritualmente a sua família? O que você tem feito, Diácono 7, para proteger a sua família? O que você tem feito, Michel, para proteger espiritualmente a sua família? O seu cônjuge, os seus filhos, eles olham para você. O meu cônjuge, os meus filhos olham para mim e vem um guerreiro da fé, ou vem um homem muito ocupado, que está envolvido com muitas tarefas, que está envolvido com muitos trabalhos. Meus irmãos, glórias a Deus. Jesus não apenas defende a igreja. A Bíblia diz que ele já venceu a guerra a favor da igreja. Cristo é o nosso escudo. Cristo é a nossa torre forte. Cristo lutou por nós na cruz. E hoje ele nos chama a lutar em oração, em ensino, em exemplo por nossas famílias. Em Cristo, nossas armas são poderosas. Sabe por quê? Elas foram feitas para destruir as fortalezas espirituais. Nós nunca podemos esquecer que a família é o primeiro campo de batalha onde o cristão deve defender a sua fé. Então a família é o primeiro campo de batalha onde o cristão defende a sua fé. As nossas crianças estão sujeitas a esse mundo perverso, aos mais terríveis ensinos, até na escola. Elas estão sujeitas a ensinos que depõem contra a mensagem do Evangelho. É por isso que nós precisamos ensinar no caminho. O muro já foi erguido em sua casa, Vilma? Josué, o muro já foi erguido em sua casa? Se nós já erguemos o muro em nossa casa, então agora nós precisamos vigiar. Temos vigiado o nosso casamento, estamos cuidando, honrando, amando, respeitando em quaisquer situações. Temos vigiado sobre os nossos filhos, o que eles assistem, o que eles leem, o que eles aprendem. Temos blindado o nosso lar contra essas ideologias, ensinos satânicos, que atacam os princípios da palavra de Deus. Mas desculpa, se você não lê Bíblia, se você não ora, se você mal frequenta a sua igreja, como você pode defender a fé dentro da sua família? Como você pode defender os valores mais elevados? Lutar pela família é orar, ensinar, corrigir, jejuar, testemunhar. Nós estamos ensinando as nossas crianças a jejuar. Então o Cleiton, mas a Estefânia, trabalhando com isso, estão ensinando os princípios do jejum, para que se tornem cristãos que não tenham preguiça de se abster do alimento, para fazer enfraquecer a carne, para que a dependência de Deus possa ser mais percebida. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que tem muito tempo que você não sente a presença de Deus. Você sente a presença de Deus de forma geral,
mas lá no seu íntimo está faltando aquela experiência poderosa com Deus. Eu quero encerrar aqui dizendo que esse livro é o livro da reconstrução, não dos muros, mas é o livro da reconstrução das vidas, das nossas famílias, dentro do nosso lar, a nossa casa e da nossa família da fé. Meus irmãos, que nós possamos fazer como o povo. Responderam ao chamado de Deus. Deus está te chamando essa noite para você reconstruir a sua casa. Deus está te chamando essa noite para você reconstruir a sua vida espiritual. Trabalharam juntas, cada qual cuidando da sua parte. Deus está chamando você para chegar em sua casa hoje e tratar de fazer a sua parte. Pare de jogar para o outro a sua responsabilidade. Deus está te chamando para que você defenda a sua fé. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa orar para que você possa defender a palavra de Deus. Linda é a visão de Cristo no livro de Neemias. Neemias deixou o palácio, Jesus deixou o céu. Neemias se dispôs a sofrer para reconstruir. Cristo sofreu por nós. Neemias liderou o povo com amor e com firmeza. Amor e firmeza. Vocês lembram o que Neemias fez quando o povo pecou? Esdras e Neemias foram contemporâneos, foram líderes do povo. Esdras e Neemias foram homens muito piedosos, mas o temperamento diferente. Quando o povo pecou, Esdras se isolou e começou a chorar. E ficou desesperado, e arrancou os cabelos da cabeça e os cabelos da barba, e ficou atônito, perturbado, e o povo olhava aquilo, e o povo lamentou, o povo entendeu que estava no pecado. Neemias tem um comportamento um pouco diferente. Ele é um líder que tem uma postura um pouco diferente, mas não se enganem, ele nunca foi menos piedoso. Esdras e Neemias foram os homens piedosos que Israel precisava para aqueles dias. Neemias espancou aqueles que estavam pecando. Neemias pegou pela cabeça e arrastou pelos cabelos para que eles pudessem abandonar o pecado. Neemias liderou o povo com amor e com firmeza. Jesus, o bom pastor, está fazendo essa noite com amor, para mim e para você. Mas se nós continuarmos teimosos, se nós continuarmos resistentes e não transformarmos o nosso lar em lugar de bênção e não sermos da igreja aquilo que o Senhor preparou para que nós fôssemos, o Senhor pode tratar a nós com dureza também. Ainda essa noite, você quer ser espancado pelo Senhor? Você quer ser puxado pelos cabelos? Ah, não se engana. Aquele Jesus que entrou no templo e derrubou as mesas e usou o chicote e expulsou todos aqueles que atrapalhavam a adoração, ele está presente aqui essa noite e ele poderá fazer isso comigo e também com você. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos reconstruir um muro para a glória de Deus. Jesus nos concede a oportunidade essa noite. Jesus está nos chamando essa noite. Vamos atender ao seu chamado. Abaixa a cabeça e feche os seus olhos. Bondoso Deus, graças damos a Ti pela Tua palavra, porque nós temos aprendido com Neemias acerca do zelo que cada um de nós precisa ter com o seu próprio lar, e cada um de nós precisa ter com a família da fé. Se porventura essa noite, dos que estão presentes aqui, daqueles que estão ouvindo o culto nesse instante, daqueles que hão de ouvir nos próximos tempos, se porventura alguém tem sido relapso com a sua casa, ó Deus, desperta este coração, que atenda o chamado do Senhor para levantar e reedificar. Se porventura alguém desses que se encontram aqui e que vão ouvir a palavra do Senhor, não tem tido zelo com a casa do Senhor, tem vivido como cristãos que envergonham o Evangelho, que atenda ao chamado do Senhor essa noite, e que o Senhor possa tratar com amor e com dureza, para a glória do Teu nome, para o bem da nossa casa, para o bem da nossa igreja. Assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.